Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Queridos, o nosso assunto de hoje é um assunto, na verdade, que ele é muito grande, ele é muito complexo, mas hoje nós só veremos um pedacinho. E vai ser um pedaço do assunto de figuras de linguagem. Para começarmos, vamos analisar primeiro e refletir um pouquinho sobre o que é uma figura de linguagem, ou o que são essas figuras de linguagem, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês memorizem é que as figuras de linguagem, elas são utilizadas em uma linguagem conotativa. O que é isso mesmo? É quando a linguagem ela é utilizada fora do seu sentido real. Ela é utilizada no sentido figurado. Por exemplo, se eu falo assim, minha mãe ficou uma fera com meu boletim. Eu estou usando o sentido figurado da linguagem. Por quê? Porque eu quis dizer que a minha mãe ficou brava. E eu não usei a palavra fera no sentido do dicionário. Eu usei no sentido figurado, tá bom? E as figuras de linguagem, elas vão aparecer utilizando essa linguagem conotativa, esse sentido figurado, tá bom? E o que são essas figuras de linguagem? Na verdade, elas são os recursos não convencionais que o emissor cria para dar mais expressividade à sua mensagem. Como assim não convencionais? Na verdade, gente, são recursos que não seguem as regras gramaticais que estamos habituados. Nós vamos ver em vários exemplos aqui que a estrutura em si, ela foge totalmente das regras gramaticais. E ainda assim, elas são utilizadas. Por quê? Porque vão trazer, na verdade, ênfase à mensagem, vão destacar para a gente a mensagem. E nós vamos perceber que geralmente elas são utilizadas em textos literários. E como geralmente os poetas eles têm essa licença poética, então eles não precisam seguir essas regras gramaticais, eles podem fugir desse padrão. Nós vamos ter 3 tipos de figuras de linguagem, tá, gente? Teremos as figuras de palavras, as figuras de pensamento e as figuras de construção, que também são chamadas de figuras de sintaxe. Hoje nós veremos algumas das figuras de sintaxe ou figuras de construção. Para começarmos, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é o seguinte: essas figuras de construção, elas vão fugir totalmente da estrutura gramatical que nós estamos habituados. Então, assim, nós vamos quebrar essa estrutura gramatical que nós estudamos. Por quê? Porque nós queremos causar um efeito de sentido. Nós queremos justamente dar ênfase à mensagem, ao propósito comunicativo, tá bom? E para que isso ocorra, vai haver uma quebra nessa estrutura gramatical que estamos habituados. A primeira delas, que nós, na verdade, de todas elas que nós vamos ver, é a que nós chamaremos de elipse. O que vai ser a elipse? Vai ser a figura que é caracterizada pela omissão de um termo na oração. Ele não foi colocado anteriormente e ele não aparece. E aí vocês vão me perguntar o seguinte: professor, e como é que eu vou descobrir que existe esse termo? Pelo contexto. Nós vamos sentir a palavra, a expressão, pelo contexto em que o autor, em que o emissor colocar a mensagem. Aqui eu coloquei um exemplo de um poema de Manuel Bandeira chamado Rondó dos Cavalinhos. Os cavalinhos correndo e nós, cavalões, comendo. O Brasil politicando, nossa, a poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro, esmeralda. E a minha alma anoitecendo. O que a gente pode observar aqui, gente, é que há a omissão do verbo estar. O verbo não aparece, mas eu consigo identificá-lo pelo contexto. Já no primeiro verso, quando eu falo assim, os cavalinhos correndo, seria o quê? Os cavalinhos estão correndo. Então, observem que na elipse, a palavra ela não vem escrita, né? O termo não vem escrito, mas eu vou conseguir identificá-lo conforme o contexto. A segunda que nós vamos ver hoje é a zeugma. O que vai ser a zeugma? Diferente da elipse, na zeugma acontece o seguinte: o termo ele já foi colocado anteriormente no discurso. Nós vamos depois apenas tentar lembrá-lo, tá? Ele não vem escrito de uma segunda vez, mas pelo discurso, como ele já foi colocado anteriormente, eu vou identificá-lo. Exemplo:
Maria gosta de matemática. Eu, de português. Observe que nessa segunda parte aqui, ó, seria eu gosto de português. Mas eu não coloquei, porque ele já foi colocado anteriormente. Eu apenas identifiquei pelo contexto, tá bom? Maria gosta de matemática, perfeito. E eu gosto de português. Mas o verbo gostar aqui não foi escrito. Eu apenas identifiquei pelo contexto, tá? E por ele já ter aparecido anteriormente. Então, quando isso acontecer, nós teremos o que nós vamos chamar de zeugma. Teremos também a anáfora. E o que vai ser essa anáfora? A anáfora vai ser uma repetição, gente, intencional de um termo no início de um período, de uma frase ou de um verso. E aí vocês vão perguntar, Pro, e por que há essa repetição? Justamente para que a pessoa memorize, para que se dê ênfase à parte que ele está repetindo, tá bom? E aí eu coloquei como exemplo aqui o poema de Manuel Bandeira, Estrela. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria. Vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Então, observem, ó, que os versos, eles praticamente começam da mesma forma. Então, houve essa repetição intencional do poeta. E quando acontecer essa repetição intencional, no início de um período, de uma frase ou de um verso, nós teremos o que nós vamos chamar de anáfora. Temos também o polissíndeto e o assíndeto. Gente, poli, de cara, já significa vários, muitos. Então, o polissíndeto trará como característica a repetição de conectivos, de preferência conjunção, tá? E ainda para ser mais específico, o que vai aparecer mais vai ser a conjunção coordenada I. Então, vai ser uma repetição de conjunções. Observem aqui no exemplo. Trabalha e tema, e lima, e sofre, e sua. Então, observem que eu repeti aqui a conjunção coordenada I 4 vezes. 4 vezes. Então, significa que é uma repetição múltipla. Por isso que vai ser um polissíndeto. Porque eu tenho a repetição de conjunções, tá bom? No polissíndeto, eu tenho essa repetição de conjunções. Já no assíndeto, esse prefixo a, gente, significa ausência. Então, aqui vai ser o contrário. Aqui eu vou ter uma omissão da conjunção. Ela não aparecerá. E se não tem a conjunção, como é que eu vou dividir aí, as orações? Como é que eu vou separá-las? Por vírgulas, tá bom? Porque no assíndeto não tem a conjunção. Então, observem bem aqui. Vim, vi, venci. Eu tenho 3 orações porque eu tenho 3 verbos. E elas são separadas por vírgulas. E eu não tenho nenhuma conjunção. Então, se eu não tiver nenhuma conjunção, vai ser um assíndeto. Se eu tiver uma repetição de conjunções, eu terei o que nós chamaremos de polissíndeto. Temos também o anacoluto. E o que vai ser esse anacoluto? Gente, o anacoluto vai ser o seguinte. É como se nós estivéssemos num pensamento e, de repente, houvesse uma interrupção dele. É como se houvesse uma quebra do nosso pensamento. Tipo, nós estamos falando uma coisa e, de repente, você fala uma coisa que não tem nada a ver com o contexto, tá? Aí nós chamaremos de anacoluto, porque é uma interrupção da sequência lógica do meu pensamento. Essas crianças de hoje, elas estão muito evoluídas. Observem que é como se eu tivesse feito aí uma interrupção da sequência lógica. É como se eu estivesse falando uma coisa e, de repente, eu falasse outra que não tem nada a ver com o que eu estava falando, tá? Isso aí é que nós vamos chamar de anacoluto. Porque, assim, há uma quebra, uma ruptura na sequência lógica do que eu estava pensando e surge algo que parece totalmente inusitado, tá bom? Algo totalmente estranho. Então, isso aí nós vamos chamar de anacoluto. Inversão. A inversão, gente, como o próprio nome já diz, vai ser uma mudança da ordem direta dos termos da oração. Geralmente, nós temos a estrutura direta, que é sujeito e depois predicado. Na inversão vai acontecer o quê? Nós vamos mudar a ordem. Olhem aqui no exemplo. Eufórico, chegou o menino. Normalmente, na ordem direta, nós teríamos o menino chegou eufórico. O que aconteceu aqui no exemplo foi que eu troquei. Eu mudei a ordem dos termos da oração.
Então, quando isso acontecer, nós vamos chamar de inversão. Temos também o pleonasmo, né? O tão famoso pleonasmo. Que o que vai ser o pleonasmo? Vai ser uma repetição de uma ideia que já foi colocada anteriormente. Então, o objetivo aqui do emissor é reforçar a mensagem. E para trazer esse reforço, o que ele faz? Ele repete a ideia. Exemplo, vivemos uma vida tranquila. Observem aqui. O termo em destaque, uma vida, reforça uma ideia que já foi colocada anteriormente, que foi o respeito à vida. Então, vivemos, já temos aí a questão do verbo viver. E aí eu coloco uma vida. Então, há uma repetição de ordem semântica, ou seja, uma repetição de sentido, tá? A ele, nada lhe devo. Ele já é um pronome que está na terceira pessoa do singular, né? Lhe também vai se referir à terceira pessoa do singular. Então, observe que é uma repetição dessa ideia, né? É uma repetição de pessoa. Então, quando houver essa repetição de pensamento, de ideia, de sentido, nós teremos o que nós vamos chamar de pleonasmo. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma observação importante. O pleonasmo, utilizado sem a intenção de conferir essa ênfase ao discurso, ele vai se denominar de vício de linguagem. Aí é diferente, tá? Porque aqui eu não vou me preocupar só na ênfase da mensagem. Aqui eu vou ter essa repetição que chega a cair num vício. E aí as mais famosas aí, porque nós temos várias, mas as mais famosas desses vícios de linguagem que recaem sobre o pleonasmo são subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, né? Que nós escutamos em algumas situações. Essa aqui é clássica, há muitos anos atrás. Aí você fala, Pró, mas por quê que aqui é um vício de linguagem? Bem simples, o verbo haver já dá essa ideia de passado, atrás também. Então, há uma repetição de sentido, tá, gente? Então, nós vamos evitar esse tipo de ocorrência porque é um vício de linguagem. Na minha opinião, pessoal. Na minha opinião, já é pessoal. Então, não preciso acrescentar a palavra pessoal. Por quê? Porque também cai na questão de ser um vício de linguagem, tá? Uma observação, se eu for colocar aqui, no exemplo que eu falei que é muito utilizado, há muitos anos, eu tiro atrás. Ou posso colocar apenas muitos anos atrás e retiro o a, tá bom? Por fim, nós temos o que nós vamos chamar de silepse. E o que vai acontecer com a silepse? Gente, a silepse vai ser uma concordância que se dá não com o contexto gramatical, com as regras de concordância que nós estamos habituados. A concordância aqui, ela vai acontecer com a ideia e não com as normas que nós costumamos usar. Então, é uma concordância com a ideia, tá? É uma concordância psicológica, é uma concordância que nós vamos chamar de concordância anormal. Por quê, Pró? Porque nós falamos no início que aqui há uma quebra da estrutura gramatical. Aqui a ênfase é na mensagem, tá? E não nas regras da gramática. Nós vamos ter 3 tipos de silepse. A silepse de gênero, a silepse de número e a silepse de pessoa. Então, observem aqui os exemplos. Quando eu falo assim, a bela Rio Branco sofreu com o frio intenso. É uma silepse de gênero. Por quê? Porque bela não concorda gramaticalmente com Rio Branco. Só que a concordância que o autor quis fazer foi com a palavra cidade. Então, ele concordou com a ideia e não com as regras da gramática. E nesse caso aqui foi uma silepse de gênero, tá? Porque bela está no feminino e Rio Branco está no masculino. Tá bom, gente? Olhem o segundo exemplo. O pelotão saiu. Caminharam em sentido ao batalhão. Normativamente, nós já vimos que não está correto, gramaticalmente falando, né? Seguindo a gramática normativa. Mas aqui, o que aconteceu foi uma concordância com a ideia, gente. O pelotão está no singular. Então, teoricamente, o verbo teria que ficar no singular, né? Mas o caminharam foi utilizado aqui para poder concordar com a ideia de que são várias pessoas, tá? Então, a concordância aqui se deu com a ideia e não com as regras da gramática. E aí, nesse caso, aconteceu uma silepse de número, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó.
Como está indo a classe? Estão bem? A classe está no singular, né? Mesmo representando coletividade. Porém, o verbo foi utilizado no plural. Então, não houve uma concordância gramatical, mas houve uma concordância com a ideia. E aí, nesse caso, também será uma silepse de número. E para finalizarmos, nós teremos o que nós vamos chamar de silepse de pessoa. Observem bem o exemplo aqui. Bom é que os 4 queremos casar na mesma data. Quando eu falo os 4, basicamente eu estou falando deles, né? Então seria o quê? Terceira pessoa do plural. Porém, eu uso o verbo queremos. Então, eu estou incluindo, me incluindo. Então, seria a primeira pessoa do plural. Observe que a concordância, gramaticalmente falando, ela não está correta. Porque seriam os 4 querem, né? Casar na mesma data. Mas a concordância foi feita com a ideia. Então, neste caso aqui, o emissor ele se incluiu, porque ele provavelmente também quer. Então, a concordância ela foi feita com a ideia, tá? E não com as regras da gramática. E neste caso aqui, a silepse foi de pessoa, porque ele se refere a eles, porém o verbo foi colocado numa pessoa diferente a que foi mencionada anteriormente. Então, houve essa, como se fosse um tipo de discordância de pessoas, tá bom? Por quê? Porque a concordância ela foi feita com a ideia e não com as regras gramaticais, tá? E quando acontecer esse tipo de recurso, nós chamaremos de silepse. É meio diferente do que estamos habituados, mas são recursos, né, gente? São recursos que são utilizados pelos autores e que vocês precisam conhecer, tá bom? Nós vamos parar por aqui. Em uma outra aula, num outro encontro, nós falaremos sobre os outros tipos de figuras de linguagem. Um beijo, queridos!